banco de dados primário numa zona de disponibilidade, secundário na outra, com replicação automática, e ele troca o DNS automaticamente também. Se ele cair, ele troca. Por exemplo, eu estou com uma aplicação numa área sua lá e acontece, infelizmente, um tsunami, um negócio. Ele faz o failover automaticamente para outra zona de disponibilidade. Na verdade, Mas isso no caso de um banco de dados relacional, que a gente já tem um serviço que faz isso automaticamente. Agora você quer falar assim... serviço contratado. Por exemplo, um site meu. Cada aplicação tem uma arquitetura diferente, né? Então, site é mais fácil, né? Porque você pode ter vários servidores web lá. Banco de dados, você não vai ter vários, mas dá para ter dois, um ativo e um passivo. Então você tem que... Depende um pouco da arquitetura de cada aplicação. E aí em São Paulo, a gente tem também a nossa região aqui. Recomendo que vocês usem a região de São Paulo por estar mais perto, né? Porque na hora de conectar a latência vai ser menor. Só por curiosidade, em AWS, em cloudping.info, dá para a gente medir a latência até cada uma das regiões. Então, até a Virgínia, por exemplo, tem 185 milissegundos. Até a região aqui em São Paulo, espero que dê. Né? Essa é uma outra diferença importante. Então, vamos começar. Vou iniciar a instância. Vamos escolher a primeira coisa é escolher o sistema operacional, né? Tem várias opções de Linux, várias opções de Windows. Vou pegar aqui a primeira, que é o Amazon Linux. E o tamanho da instância. Então, vamos pegar aqui essa T2 Micro, que está incluída no uso gratuito. Se vocês quiserem, nas contas de vocês, podem usar essa instância. Elas têm duas, uma Linux e uma Windows grátis por mês. Mas a gente tem instâncias de todo tamanho, até instâncias com 244 GB de RAM, 32 CPUs e até muito mais. Tem instâncias com placa gráfica, com GPU, e isso é o principal fator no preço, né? De acordo com as instâncias são maiores, vão pegando instâncias maiores, elas vão ter um custo maior por hora. E a história da computação em nuvem começa por aí, né? Você só paga pelo que você usa. Subiu a máquina, ela vai estar girando, custando aquela taxa por hora. Parou a máquina, ela para de custar. Tem outros modelos de preço que a gente pode conversar depois, mas normalmente é assim. Como? Mas é um outro serviço. Aí é o Lambda, a gente vai falar dele mais tarde. E aí, os detalhes da instância. Então, aqui na parte de subrede, é onde a gente escolhe se a gente quer, por exemplo, na zona de disponibilidade A, na zona de disponibilidade B ou na zona de disponibilidade C. Você escolhe aonde você quer iniciar essa instância, tanto faz. Eu vou subir aqui na zona de disponibilidade 1. E aí, pessoal, agora já... Que rede, cara? Vocês conseguiram? Já vemos o seu cara? Todo mundo conseguiu, acho que só eu. Será que você está com proxy configurado? Proxy da UF? Às vezes é isso, que eu sei que pelo institucional, às vezes barra, cara. Aí, pessoal, um macetinho muito importante. E aqui em Advanced Details, na hora que essa instância estiver sendo configurada, nesse campo, vocês podem passar qualquer informação. Então, eu posso vir aqui e falar para essa máquina qualquer texto. Por favor, seja um servidor. Né? Ok? Só que esse texto ele vai ficar armazenado junto da instância e você pode interpretar ele e fazer o que você quiser. Só que ele tem uma característica especial. Se ele começar com um cerquilho de exclamação, ele vai ser interpretado como um script. Então, eu posso fazer um script /bin/bash e escrever, ao invés de por favor, seja um servidor, -y install httpd php.
instalar aqui. Então, na primeira vez, isso é só no primeiro boot da máquina, ok? Isso, exatamente, essa é a ideia. Olá, tudo bem? Joia, como é que é o nome? Júlio, prazer. A gente acabou de começar, estamos subindo um servidor para a gente começar a trabalhar. Então, aqui, quando você instalar o... Vocês podem, se quiser ir acompanhando com alguém ou ver que quando você se arruma, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, instalei o serviço HTTP do PHP, vou iniciar o serviço, service HTTP start, eu vou configurar o serviço para subir no boot, chk config httpd on, né? E vou colocar uma página, echo, oi, entrega contínua, para var www.html index.html. Então, o interessante disso aqui, pessoal, é que eu poderia fazer qualquer coisa com essa máquina. Isso roda como boot, no primeiro boot da máquina, uma vez só, você tem que, esse é o seu vínculo para fazer qualquer coisa. Ou isso pode ser um script, como está aqui, mas muitas vezes isso é usado para instalar um agente que vai fazer o resto. Então, por exemplo, se você usa ferramentas como Chef, Puppet, Ansible, Capistrano, SaltStack e todas essas ferramentas que são agentes de configuração, que elas vão configurar a máquina para você, normalmente esse script ele vai ter só uma linha, a linha que instala o agente, e aí, a partir daí cada ferramenta dessas faz de um jeito, né? Aí o Chef faz de um jeito, o Docker faz do outro, enfim, cada ferramenta vai ter o seu mundo particular. Mas o vínculo com uma instância da AWS tipicamente vai ser por esse script user data. Em seguida, storage. 8 GB provavelmente vai ser pouco para a gente brincar, pode colocar aí, sei lá, 50 GB, quanto for necessário para a gente trabalhar. Vou dar um nome para essa máquina, chamar de operações, por exemplo, que é a nossa máquina de trabalho. Vocês podem restringir a origem, né? Aqui eu vou deixar qualquer origem para a gente poder conectar de qualquer rede, mas se você quiser se restringir, por exemplo, para se conectar só a partir de um endereço específico, isso seria por aqui. E aí depois, pessoal, o último passo, mas um passo muito importante, é essa criação do par de chaves. Quando você cria um novo par de chaves, essa é a única... Criem um novo par de chaves, né? Mas esse é a única cópia desse par de chaves que existe. Então, a Amazon não guarda uma cópia desse par de chaves porque só você pode acessar a sua instância. Então, vou chamar de operações KP de Keeper e vou baixar o par de chaves. Esse par de chaves é a sua credencial para acessar a máquina. Então, cuidado com ela. É no final do wizard, quando você manda dar launch, aí ele te perde a chave e você dá um gate no Keeper. Criar o par de chaves. Aí ele dá um gate new Keeper. E aí a máquina vai ficar aqui inicializando.
certo. Então, vamos chegar lá. Então, vamos ver se ela fica aqui um tempinho inicializando, mas daqui a pouquinho ela já está disponível. Júlio, só uma pergunta, porque tem como criar máquinas Sim, automaticamente, né? Vamos fazer. Por exemplo, o Docker também a gente consegue criar às vezes várias instâncias. Já chegou a fazer uma comparação entre... Porque fica meio redundante às vezes a gente criar uma máquina com Mais ou Docker, menos. sendo que eu posso Você criar... pensa que, tipo assim, a instância é o seu provisionamento da capacidade computacional. Então, Aham. com o Docker, você não aumenta, você só redistribui, É. você não aumenta ou diminui a capacidade. Então, fica mais ou menos nessa. Com as instâncias, você põe mais ou menos lenha na fogueira, e com o Docker, você fala para quais containers que vão rodar, com quanta CPU, com quanta memória. Pois é, mas é porque às vezes compensa também criar várias fogueiras, entendeu? É. Tem gente que nem usa, né? Tem 1 milhão de opções. Né? Cada cenário é uma loucura. Então, a hora que a instância tiver com esse status check verdinho, 2/2 checks, a gente já pode conectar nela. E aqui em Connect tem as instruções de como conectar. Como essa é uma instância Linux, o jeito de conectar é via SSH. Se fosse uma instância Windows, normalmente se conectaria por RDP. Né? Não tem nenhuma preferência em particular, vocês podem até subir uma instância Windows se preferir, mas é basicamente a mesma, as ferramentas de linha de comando que a gente vai usar são as mesmas, mas tem muitas ferramentas de entrega contínua, né, principalmente Docker e coisas do tipo, que funcionam bem melhor no Linux, por isso que é um pouco mais recomendável para o nosso workshop. Então, para conectar, eu vou abrir um terminal, aí pode usar qualquer cliente de SSH, tem o Fire SSH que roda dentro do Firefox, tem o SSH do Linux ou do Mac, e é só ir na pasta onde eu baixei a chave, né? Tá lá o meu operações KP. Ele pede para mudar o arquivo, a permissão do arquivo de chaves, é só copiar e colar o comando. E aqui ele já deixa também o SSH. Pelo PUT dá certo. Sabe o PUT? O PUTDY? Aqui tem as instruções de conectar usando o PUT. Aqui tem o PUT, você tem que converter o formato de chaves. Normalmente eu uso no Windows esse cara aqui, ó, Fire SSH. Porque ele funciona em qualquer lugar. Vou pegar ele aqui. Complemento para Focus? Tem para Chrome também. Aí ele fica em Tools, Web Developer, Fire SSH. É exatamente a mesma coisa, no SSH Client. Vou chamar de operações
esse aqui é o endereço. Ah, beleza. Eu vou lá. Não, só que lá de fora, né? Beleza. Aí Vou lá. Pessoal, vou ali buscar a pizza. Enquanto isso, tentem se conectar à instância, né? Só pra ver. Ah, rapaz, será que a gente vai conseguir SSH pra fora? Essa é a pergunta que eu não quero falar. Mas no pior caso, a gente usa o